Olá, internautas! Como vão? Tudo bem? Bem, nós vamos falar aqui agora sobre uma instalação de um ar-condicionado do tipo split. Quente, frio, frio tanto faz. 9.000, 12.000 ou 7.000 BTUs também, né? É mais raro, mas tem. Esses condicionadores de ar eles podem ser instalados numa casa. Nós estamos falando de casa, no departamento. Só para exemplificar, deixa eu arrancar o telhado dessa casa aqui. Pera lá, aí, beleza. O cara do qual nós estamos falando, esse cara aí. E é assim que ele tem que ficar, nas paredes externas, né? As paredes que dão para fora. Né? Essa é a evaporadora. E esse é o famoso costa a costa. A evaporadora, a máquina de dentro, da costa com a condensadora, com a máquina de fora. É assim que funciona. Vamos falar um pouquinho da instalação? A instalação é isso aí que vocês estão vendo, né? É esse tubo esponjoso preto. A gente passa um acabamentozinho branco para ficar um pouco melhor. São esses dois suportes que você está vendo, esse par de suportes. Aí dentro desse esponjoso passam dois tubos de cobre, passa também a interligação elétrica, né? Que é como essa máquina de dentro conversa com essa máquina de fora aqui, né? E tudo isso fica atrás dessa máquina que vocês estão vendo aí, ó. A gente consegue esconder atrás da máquina, agora com a condensadora no lugar. Olha, nessa configuração a gente tem condições de fazer várias instalações, tá aí, ó. 4 exemplos para vocês verem, né? Aí assim, a gente está falando também de casa térrea. Se a gente tiver que usar algum aparato do tipo andaime para chegar a 5, 6 metros do chão, o valor muda. Então não dá para fazer no mesmo preço. Aí deixa eu só mudar aqui e mostrar para mim que dá para colocar acima da janela, como essa que nós colocamos aqui no fundo, né? Para isso a gente precisa fazer algumas observações que eu vou fazer já. Ó, para quem tem casa geminada, essa é a dica. Aquele corredor que fica ali no cantinho, que toda casa tem, porque isso é norma, a gente pode instalar alguns ar-condicionados lá, ó. A parte de fora é sempre importante por causa da questão do dreno. O dreno é aquela aguinha que o ar-condicionado solta. É sempre importante que a gente consiga jogar lá para fora da casa. Uma outra questão muito importante é a questão da elétrica. Você precisa ter 220 na sua casa. Caso você não tenha, você pode fazer uso de um transformador. Se seu ponto de 220 ele está dentro do quarto, ok. Se o seu ponto de 220 estiver fora do quarto, mas a não mais que 2 metros da máquina, também ok. A gente só não puxa do quadro, só não puxa do poste. Agora, falando um pouquinho sobre as dimensões de instalação, é isso que vocês estão vendo, né? Na parte vertical 70, na parte horizontal 100, 1 metro. E isso é suficiente para fazer uma boa instalação e uma manutenção caso isso seja necessário. Aí sempre lembrando que esse pezinho da máquina, essa base da máquina, não pode ser superior a 3 metros de distância para o chão. Bem, já olhamos por fora, vamos lá uma olhadinha lá dentro. O barato aqui é que você não precisa nem passar pela porta, vamos por aqui mesmo, olha lá. Né? Ó, a gente fez duas ilustrações aqui dessa situação. A gente pode falar para vocês como é colocar o ar-condicionado sobre a janela e como é colocar numa parede livre. Sobre a janela, o necessário é aquilo ali, ó, 50 centímetros por 1 metro por 100 centímetros de largura, né? E se você for colocar numa parede, é 35 do forro acabado. Vamos lembrar que a gente está falando de máquinas de 7, de 9 e de 12.000. Máquinas maiores precisam de medidas maiores. Era isso, pessoal. Espero ter esclarecido. O meu nome é Wellington Lopes. Caso vocês precisem de ART junto ao CREA, eu também forneço, né? E as dúvidas a gente pode tirar pelo chat, tanto do Mercado Livre, ou aqui embaixo nas descrições do próprio YouTube. Se você gostou, você podia dar um joinha para ajudar. E era isso daí. Valeu, obrigado.